Bom dia! Fala, meus queridos, aqui é o presbítero Neilson, canal RV, Neilson RV. Entra lá, se inscreva, dá um joinha para que nós possamos ganhar uma visibilidade que o YouTube possa mandar para mais gentes, né? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida, o seu trabalho. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero meditar uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 7, o versículo 13. Escrito está assim: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Glória a Deus. O versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram. Glória a Deus. Amados, essa passagem é muito conhecida, mas o contexto dela, quando nós vamos se ater à atualidade a qual Jesus estava vivendo, estava passando, a cultura daquele momento, nós vamos perceber que Jesus ele faz algumas parábolas, faz algumas comparações para que os homens compreendessem pelo menos um pouquinho o reino dos céus. Ele compara rua de ouro, compara a pedrinha, usa sempre da expressão de algum objeto valioso aqui na terra e, além de tudo, de uma expressão também cultural. Glória a Deus. Aqui nós vemos aqui uma passagem, o qual primeiramente ele fala a respeito da porta e não dos caminhos, certo? Tem muitas pessoas que tomam caminhos primeiros, alguns caminhos, acham que está certo aqueles caminhos e vai em direção ao seu pensar, ao logismo, ao pensar humano. Mas quando nós vamos observar a luz divina, a luz da palavra de Deus, não é dessa forma. Nós temos que se ater à palavra de Deus para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aqui Jesus primeiro apresenta a porta e depois da porta que você vai ter novos caminhos. E isso é muito importante, que fala, a Bíblia que menciona bastante, frisa bastante, é que muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas estão entrando pela porta larga, pela facilidade, a libertinagem. Eu vou para tal denominação, eu vou para tal igreja, eu vou para tal religião, porque lá permite eu fazer isso daqui que é contrário à palavra de Deus. Ou seja, lá naquela denominação determinada vai me trazer uma flexibilização em relação ao meu pensar, o meu agir, o meu comportamento. Então isso acaba que atinge muitas pessoas, e muitas pessoas, de vez de tomar atitude para entrar na porta, tomam caminhos diferentes, caminhos que não agradam o caminho vital da porta. Ou seja, existem vários caminhos. Existem os caminhos das pessoas seguir o judaísmo, existem caminhos das pessoas seguir outras religiões que têm afinidade até mesmo com a Taná, que é a Bíblia, né? Que é o conjunto que se divide o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em 3 partes, que é chamado Torá, Neviim e Ketuvins. Então essas são as 3 partes que são divididas, que é o Antigo Testamento, que é um palavrão para os judeus, né? Isso não se aplica como o Antigo Testamento, mas se aplica como a lei de Deus. No entanto, algumas pessoas correm para esse tipo de religião, esse tipo de crença, para se ater e não obedecer o Evangelho, não seguir o Evangelho de Cristo Jesus, o qual Jesus ele é a única porta que hoje nós podemos entrar para nós alcançarmos o reino dos céus. Se nós não passarmos por Jesus, se nós não atermos os mandamentos, se nós não obedecer os seus estatutos
e nós não estivermos em Cristo Jesus, de hipótese alguma nós vamos estar ligados ao céu, de hipótese alguma nós vamos estar caminhando para o céu, nós vamos estar caminhando caminhos diferentes. E após Jesus fazer uma série de mensagens no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, esse capítulo é considerado os capítulos que referem-se ao Sermão da Montanha, Jesus ele frisa bastante e não lisa o lombo, vamos dizer assim. Jesus ele não flexibiliza um evangelho light que vai facilitar algumas coisas ou algumas atitudes nossas que nós temos. Jesus ele fala bem direto a respeito de nós obedecermos, de nós estarmos alicerçados nele. Mateus 7, 24, onde nós vamos ler, observar, as escrituras testificam a respeito e faz a comparação de 2 homens, 2 alicerces. Ou seja, esses 2 homens, eles construíram casa. Eles pareciam que tinham casa, tinha telhado, tinha piso, tinha o contrapiso, tinha pintura na casa. Ou seja, ninguém diferenciava as 2 casas, ninguém diferencia. Obviamente, o que eu estou falando aqui no intuito espiritual, cada um de nós, se nós falarmos que nós somos cristãos, se nós falarmos que somos evangélicos, se nós falarmos que somos servo de Deus, amém. Cada um fica com o que está dizendo que é servo de Deus. Mas, na realidade, será que nós estamos alicerçados na rocha? E essa rocha se refere a Jesus. Você pode ser até crente, você pode ser até um possível cristão, você pode ser até um possível evangélico, um possível religioso. Mas aí a pergunta é, você está alicerçado em Cristo Jesus? Nós estamos alicerçados em Cristo Jesus? Muitas pessoas pensam que de ter uma estabilidade, uma vida financeira, uma vida familiar, uma vida conjugal aqui nessa terra bem sólida, acha que isso é uma representatividade que Jesus está com ele. Não, de hipótese alguma. Então nós vamos perceber também que Jesus traz ênfase a respeito das pessoas que também operam alguns sinais de maravilhas, como milagre, prodígio, como até mesmo anunciar o evangelho, falar no nome do Senhor. Então muitas pessoas se confundem esses atos chamados de atributos. Fazermos a vontade de Deus, muitas vezes a tarefa eclesiástica, fazer alguma obra, é muito importante para as nossas vidas, mas isso não é o suficiente para você estar alicerçado, para você estar caminhando os caminhos de Deus diretamente, ou seja, um caminho fiel. Porque muitas das vezes a cobrança não vai vir só aqui na terra, a cobrança vai vir no julgamento. E é melhor nós irmos passar pelo julgamento sem sombra de dúvida, sem nenhum tipo de resquício de indecisões. Ou seja, temos que ter certeza. E a única certeza que nós podemos alcançar por meio da palavra de Deus é de nós primeiro obedecer o Jesus Cristo, obedecer os seus evangelhos, ater-se aos estatutos de Cristo, os estatutos de Cristo. Será que eu estou seguindo a Jesus? Isso é muito importante de nós estarmos refrisando. Então, nem todo aquele que diz Senhor, 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 essa expressão é uma coisa bem fervorosa, a pessoa que está bem ácida, bem trabalhando, talvez até mesmo na obra de Deus, está ali limpando a igreja, está fazendo e acontecer, fazendo evento, congresso, pessoas que estão bem à fita. Só que é o seguinte, quando essas pessoas, possivelmente, se elas não tiver alicerçado na rocha, se ela não tiver na porta, que é o único caminho, que é Cristo Jesus, se ela estiver, obviamente, como uma pessoa que está só na parte de religião, quando ela chegar perante o Pai, com toda certeza ela vai ser cobrada, e a cobrança vai ser uma cobrança eterna. Não vai ser muito fácil para ela, certo? Igualmente do alicerce. Quando vier a tempestade não é somente aqui na terra,
é quando nós apresentarmos perante Deus. Será que a sua estrutura vai estar boa para quando Deus falar assim, vem bendito do meu Pai, ou afasta-te de mim que eu não vos te conheço? Será que a sua estrutura está preparada para isso? Porque se você estiver com Jesus, Jesus vai te defender. E obviamente ele vai te se ater ao seu reino por meio de Cristo. Só por meio de Cristo que nós vamos entrar no reino dos céus, certo? E isso nós temos que ter a certeza enquanto nós vivermos aqui nessa terra. É muito importante nós atermos a isso, certo? Deus abençoe, que nós possamos escolher a porta que é Jesus, que depois os nossos caminhos serão brilhantes. Se você escolher Jesus, com toda certeza o seu caminho será brilhante. Mas se você escolher vários caminhos do logismo, vários caminhos do achismo, com toda certeza você não vai ser até a porta, e isso vai ser muito doloroso para a sua vida espiritual e, além de tudo, para a nossa vida eterna. Que o Pai eterno possa abençoar vocês em nome de Jesus. Um abraço, se inscreva. Nós estamos quase chegando aí nos 50 inscritos, né? Nós começamos aí recentemente essa semana e nós precisamos de 50 inscritos ou 51 inscritos aí para nós estarmos desbloqueando a função ao vivo aí, para nós estarmos fazendo também alguns cultos ao vivo, certo? Nós estamos 46 inscritos e nós precisamos aí da sua ajuda, ok? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.